Meu nome é Edmilson, sou professor e pesquisador do Instituto Bexiga, de Pesquisa, Formação e Cultura Popular, e agora daremos início ao nosso 4º Simpósio Nacional Tessituras da Cidade, com o tema Brasil, Brasis, Brasilidades, Independências e suas representações socioculturais nas cidades do século XIX ao XXI. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade dos palestrantes, a participação, e agradecer a todos os presentes nesse evento tão especial, realizado pelo Instituto Bexiga e pelo Núcleo de Estudos de História Social da Cidade, do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC São Paulo. As outras edições podem ser conferidas em nosso canal do YouTube. E o tema desse ano foi escolhido pelo grupo em virtude dos eventos de rememoração dos 200 anos da independência do Brasil. E nesse evento a gente visa problematizar e debater, numa perspectiva crítica, o processo de independência do Brasil e seus reflexos nas cidades brasileiras. O Núcleo de Estudos de História Social da Cidade é coordenado pela professora doutora Ivone Dias Avelino, e o núcleo atua com diversas temáticas dentro do grande eixo temático da cidade clássica à cidade contemporânea. Vou passar para o nosso colega Lucas, que vai apresentar um pouquinho o NESC para vocês. Bom dia, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, essa responsabilidade de apresentar o NESC nesse evento tão importante. O Núcleo de Estudos de História Social da Cidade, o NESC, ele é vinculado tanto ao Programa de Pós-Graduação em História, como ao Departamento de História da PUC São Paulo. A PUC São Paulo, ela é fundada em 1946, a partir da união da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, com a Faculdade Paulista de Direito. Então, a partir da associação dessas duas instituições, nasce a Faculdade Católica, que recebe do Papa Pio XII, em 1947, o título de Pontifícia. O mesmo Papa dá ao Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota o título de primeiro grão-chanceler. A PUC, desde o seu início, visa um apoio e o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão. Isso fica claro quando, em 1971, de uma proposta acadêmica, surge o ciclo básico de ciências humanas, o que revolucionou a ideia do estudo das ciências humanas enquanto multidisciplinaridade. Então, um olhar horizontalizado sobre as ciências humanas. Em 1973, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Enfermagem de Sorocaba, ambas de 1951, se fundem a Pontifícia Universidade Católica, nasce o campus Sorocaba e a PUC abre essa grande área das humanas. A PUC tem, ao longo da sua história, um lado social muito forte e foi, durante o regime militar, um polo de resistência, de pensamento, de produção. Pensadores se reuniam na PUC para deliberar, para formar opinião, para conversar, e a sociedade viu na PUC, desde o início do regime militar, e principalmente após o ato institucional número 5, um verdadeiro refúgio, digamos assim, acadêmico, intelectual, para diversos nichos da sociedade. Em 77, a PUC abrigou a 29ª reunião Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que tinha sido proibido de acontecer nas universidades públicas, e aí esse foi, digamos, o estopim para aquela que seria um ato de barbárie realizado pelo regime militar, quando da invasão da PUC por Erasmo Dias, e a PUC mostrou a sua resistência naquele dia, os estudantes, professores, enfim, a sociedade ali reunida mostrou a sua força, e a PUC firma a sua chancela enquanto defensora dos direitos civis, da democracia, e até hoje a PUC tem essa interface, essa sinergia com essa posição de defensora. Só para conhecer um pouco a infraestrutura, que é a fachada do edifício sede. Lembrando, do incêndio do Tuca. Falando um pouco sobre o Núcleo de Estudos de História Social da Cidade. O Núcleo de Estudos, ele é vinculado, conforme eu disse, ao Departamento e ao Programa de Pós-Graduação em História, foi fundado em 1996 e segue sob a coordenação geral da professora doutora Ivone Dias Avelino e busca interagir com aqueles 3 polos e pilares da PUC São Paulo: o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino e a pesquisa estão vinculados a uma prática social expressa por meio da extensão, dando um sentido ao perfil da academia.
O objeto de estudo do núcleo nada mais é do que um objeto mais difícil de se entender, que é as relações sociais em um determinado espaço geográfico. A fundadora do núcleo, professora doutora Ivone Dias Avelino, graduada em Ciências Humanas, com mestrado em História, doutorado em História Econômica pela USP e pós-doutorado pela PUC, é titular do departamento e do programa da PUC São Paulo desde 1971. Tem experiência nas mais diversas áreas possíveis. Esta mulher pesquisa e leciona, mas com ênfase em História da América. Ela coordena o Núcleo de Estudos de História Social da cidade, que existe desde 1996. Ela é editora da revista Cordes e é membro do Conselho Editorial da Imagem, revista de História da Arte da Unifesp. O núcleo, desde 1996, entende as relações sociais em determinado espaço geográfico, a cidade, conforme foi apresentado desde a antiguidade até a contemporaneidade, sobre os mais diversos ângulos e das mais diversas fontes e pontos de vista. Então, o núcleo faz da multidisciplinaridade a sua base e enxerga as pessoas, as culturas, como carro-chefe dessa investigação, dessa pesquisa. A trajetória de pesquisa, ensino e extensão, a complexidade do objeto de estudo e da atuação do NESC aborda desafios importantes, dimensionar o significado das questões sociais, das leituras possíveis das tramas urbanas, suas fontes e múltiplas interpretações. A proposta do NESC não é a mais simples. O núcleo tem se debruçado em algumas linhas de pesquisa, História social da saúde, da doença e da morte, as representações na cidade, que busca trabalhar de forma insociável os elementos que compõem o tema, estabelecer a leitura de representações da saúde, da doença, da morte, através de análise de linguagem, das imagens, fontes documentais, através de mitos, ideias, conceitos, procura entender as tramas da vida da cidade, veladas e desveladas pelas malhas dos discursos para se recompor o ethos das cidades. A segunda é a Universidade, Memória e Sociedade. Então, a história da sociedade, através das instituições de ensino superior, é um carro-chefe, É uma linha bastante importante do NESC. A professora Ivone, inclusive, sem sombra de dúvidas, uma das maiores pesquisadoras sobre a história da Universidade da PUC São Paulo. Inventariar a memória da PUC através de seus múltiplos agentes e registros, criar condições para uma discussão sistemática sobre as relações da universidade e sociedade, destacando alguns momentos, temáticas e ações dessas interações. Então, através dessa linha aqui, a história da PUC São Paulo foi e é colocada em destaque, sobre diversos ângulos, desde a composição da instituição religiosa, que foi sede onde hoje é o campus, até essa questão de resistência ao regime militar, até hoje os desafios enfrentados, aí uma relação entre a Cúria e a instituição de ensino, enfim. Cidadania, relações internacionais e mídias, estabelecer as relações conceituais da cidadania para o entendimento do bem social, através da imprensa, mídias, linguagens, captar o diálogo nacional e internacional. É muito forte também no núcleo essa questão de como a cidade expressa através de diferentes mídias. O 4 é cidades, memórias e culturas, estabelecer as representações das cidades e sua abordagem cultural, estabelecer as relações temporais, culturais das cidades, desde a antiguidade clássica à contemporaneidade. É a longa duração que a gente trabalha, a gente bebe um pouquinho nos análises lá, temos no núcleo pesquisadores da antiguidade clássica até o que aconteceu hoje de manhã. Então, essa relação de diferentes temporalidades é muito rica. Então, essa associação, esse debate de diferentes períodos é muito rico. Então, o núcleo tem esse olhar horizontal e multidisciplinar. O NESC dissemina sua atuação através das figuras dos seus integrantes, os parceiros e pesquisadores, vinculados a nós, desde o Brasil até do exterior. O núcleo tem realizado aí diversos eventos, dos mais variados, palestras, encontros científicos, congressos nacionais e internacionais, simpósios, seminários. O último realizado foi um sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, com bastante sucesso, um público bastante grande, mesas de debate com referências nacionais aí sobre modernismo, e a proposta é que o núcleo tenha aí um aumento das suas atividades. O nosso próximo evento, depois desse aqui, também sobre o bicentenário da independência, com mesas de debate também. O núcleo tem uma revista, a revista online, Cordes, sobre editoração-chefe da professora Ivone Dias Avelino, uma revista sempre aberta aí à submissão para textos. Então, ela vê essa diferente editoração, digamos assim, dos seus dossiês, das suas edições,
uma forma de dialogar com diferentes temáticas e regiões do Brasil. Então, a cada número é um pesquisador que fica à frente dessa edição, fazendo chamamentos, convites, e aí para cada revista Cortes, para cada edição, existe um ar diferente, existe uma forma diferente de expressão. Então, da mesma forma que uma cidade não é estática, um coletivo não é estático, a gente busca aí nessa forma de organizar um periódico também essa diferença. O núcleo também tem publicações próprias, né? Tessituras da Cidade, uma coleção, História, Memória e Saúde, História, Memória e Educação, História, Memória, Música e Paisagens Sonoras, História, Memória e Patrimônio, História, Memória e Cultura, História, Memória e Deslocamentos Humanos, História, Memória e Imprensa, mais 2 números estão aí no prelo para sair, né? A questão de museus e arquivos, e também sobre independências. Não tem pessoa melhor para explicar porque esse tessitura se escreve com C. Uma grande pergunta sempre, esse tessituras vem dessa ideia de tecido urbano, dessa malha das relações humanas. Então, a gente escreve tessitura justamente para causar, tá? Não viemos aqui também só para explicar, a gente também quer causar, quer problematizar. Então, o núcleo ele é gerido por alguns GTs, grupos de trabalho de eventos, publicações, pesquisa, divulgação, de fomento e de relações institucionais. Hoje é um núcleo de pesquisa vinculado ao CNPq, ele hoje tem 32 membros, tá? E convidamos a todos os interessados das mais diferentes áreas de atuação, de pesquisa, a conhecer um pouco mais sobre o núcleo nas redes sociais e, através aqui dessa grande publicidade que será feita hoje através dos membros do NESC, nessas falas incríveis e ricas que vamos seguir hoje, a fazer parte do núcleo. Basta mandar um e-mail aqui para o nesc.pucsp@gmail.com e, em nome do núcleo, dou as boas-vindas e desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado, Lucas, por apresentar, né, o núcleo, o nosso tão querido núcleo de Estudos de História Social da cidade.